Olá, alunos, tudo bom? Na aula de hoje, agora que nós temos um projeto mais realista, nós vamos trabalhar com um esquemático de uma maneira mais avançada, aprender conceitos novos e aprofundar o nosso conhecimento de esquema elétrico no Eagle. Vamos para a aula! Olá pessoal, vamos para a nossa aula de circuito impresso. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar o esquemático. Então eu vou fazer um projeto onde eu vou dar dica e falar de tópicos mais avançados para vocês. Como é que nós vamos fazer essa parte aí de aprofundamento? Nós vamos fazer um projeto mais avançado, um projeto que é mais perto do real, para a gente ter aí uma ideia, pelo menos, do que acontece. Então vamos imaginar que desejamos fazer uma fonte que vai de 0 até 24 volts com 5 ampere e que tenha como adicional um circuito aí para medir tensão e medir a corrente da saída. Fazer a saída de 0 até 24 praticamente elimina os reguladores normais que a gente tem de tensão e essas coisas. O LM785, LM7815, que não dá para usar porque eles não começam do zero. Circuitos um pouco mais avançados, como o LM317, eles começam perto do zero, por exemplo 1,6 nesse caso. Mas isso ainda não é zero, não atende o que o projeto quer. Então não dá para a gente trabalhar com esses circuitos reguladores. E também tem outro problema, ele não consegue trabalhar numa faixa tão grande de tensão, né, de 0 até 24, não dá. E precisamos que a fonte meça tensão e corrente, então a gente vai ter que fazer dois projetos juntos de multímetro, um para medir tensão e um para medir corrente. Para manter as coisas simples, a gente vai usar aquele display antigo lá de 7 segmentos, não dá para a gente trabalhar com LCD. Senão, além de tudo isso que eu falei, tinha que ter um microcontrolador no meio da história, que é mais difícil ainda. E existe um circuito que já é um multímetro integrado em um CI. E ele já dá a saída digital que eu posso ligar no meu display de 7 segmentos. Então esse CI ajuda o nosso trabalho, então nós não vamos trabalhar com LCD. Então, para montar isso com os componentes analógicos, a gente tem que começar de algum projeto pronto, porque começar isso do zero, aí a gente não vai fazer aula de layout, né? Aí a gente vai fazer aula de eletrônica. Então vamos pegar, tá, num conceito para a gente trabalhar. Eu tenho que me preocupar com o transformador. O transformador ele é grande, ele ocupa um espaço razoável, então a minha placa tem que prever que ela não pode ocupar todo o espaço, eu tenho que ter um lugar para prender o meu transformador. Os displays de 7 segmentos ele vai ficar na frente da minha caixinha. Então tem que ter uma placa separada para ele, para eu poder parafusar ela no meu painel. O transistor de potência, para uma fonte desse tamanho, né, já com 5 amperes, 24 volts, ele vai precisar de um dissipador bem grande. E esse dissipador, geralmente, ele vai ficar na parte traseira do meu equipamento. Então, eu preciso colocar esse transistor externo da minha placa. Então, tem que prever fiação para isso. A gente vai evitar usar componente SMD, e vai ter que pensar também aonde que vai ser os parafusos, que tipo de parafuso, como é que eu faço isso no meu layout, no meu esquemático. Tem um outro problema com a corrente elétrica. 5 ampere é bastante corrente. Não é qualquer trilha fina que vai conseguir trabalhar com essa corrente. Então eu preciso ainda me preocupar qual é o tipo de trilha que eu tenho que usar para a parte de potência. Então a gente vai fazer um projeto maior, vai fazer um projeto com várias páginas, aí usando os recursos que nós já estudamos e aprofundando aí em coisas novas. Quando chegar na parte do layout, a gente vai ver que é bem complicado, porque a gente vai tentar fazer de um lado da placa, né, para a gente não ter que gastar dinheiro fazendo a placa, poder fazer a placa mais artesanal, etc. E se for necessário, a gente pode até usar um jumper, um fio em cima da placa. Como é que a gente faz um jumper, né? Como era feito antigamente no Eagle. Como é que a gente trabalha isso em layout esquemático? A gente precisa ver tudo isso aí. Então, pessoal,
O transformador é esse aqui. Tá? Eu tenho aqui as medidas aproximadas dele, eu achei pequeno até, mas é o que estava lá no site onde eu pesquisei. De qualquer maneira, eu não fui muito atrás aí para ver, porque a gente não vai comprar de verdade esse transformador, mas a gente precisa ter uma referência para fazer o nosso projeto da caixinha, para saber como é que a gente vai fazer a nossa placa. Então eu tenho aqui uma ideia de como poderia ser esse projeto. Tá? Essa caixinha aí que vocês estão vendo, ela não existe. Tá? Eu fiz ela no Photoshop. Então eu tenho aí à esquerda o meu display. Tá? Então eu tenho o display da esquerda onde eu tenho a tensão, à direita eu tenho a corrente. Estou imaginando aí a fonte funcionando com 23 volts, 2 amperes. O display vai ter 3 dígitos cada mostrador, eu tenho um botão comum de liga e desliga e 2 potenciômetros, né? Um para ajustar a tensão, um para ajustar a corrente. E a saída positivo e negativo. Na parte de trás, que eu não desenhei, a gente vai ter o fio da eletricidade e o dissipador de calor grande, que vai ser o dissipador de calor do nosso transistor de potência. A ideia é mais ou menos assim, né? Eu tenho que pensar nesse diagrama para poder fazer minha placa. Então eu sei que o meu transformador vai ocupar um espaço razoável, da tomada vai para a esquerda, né? Ligando nos fios do transformador. A tomada já tem junto com ela o fusível, aí vai sair 3 fios à direita do meu trafo. Quando eu colocar os diodos e a entrada da minha placa, eu sei que a entrada da minha placa vai ter que ficar aqui à esquerda, perto do meu transformador. E tem que ser um projeto que é adequado para 3 fios, porque eu tenho 24 mais 24, 5 amperes. Para ligar o meu display, que fica na frente, eu vou precisar de outra placa. E esse display vai sair um monte de fio digital que vai acionar o display de 7 segmentos. E aí eu tenho um pedaço da minha placa onde eu vou ter que colocar os conectores do flat cable para poder comunicar com o meu display. Embaixo à direita, eu vou ter, né, nessa vista de cima, na parte superior, os meus potenciômetros de tensão e corrente, e na parte de baixo, os meus bornes, né, positivo e negativo, onde eu vou ligar os meus fios. Então, esse aqui é uma ideia, mais ou menos, de como é que eu vou ter que fazer o projeto. Só que eu não vou fazer a caixinha, né? Nós somos da parte da eletrônica. O que o mecânico lá que vai fazer a caixinha, ele precisa? Ele precisa das dimensões, tá? Então eu tenho que passar para ele a dimensão da minha placa, a dimensão do meu display, aonde vai ficar cada coisa, a distância da furação para ele saber onde é que ele põe os parafusos e assim por diante, tá bom? Então a gente vai ter que fazer a placa e passar as dimensões certinho da placa para ele poder fazer o projeto mecânico. Para nossa referência, eu tenho aqui um projeto que eu fiz download do próprio site da Autodesk, que é uma fonte que atende à nossa necessidade. Só que esse esquemático aqui está bem estranho, né? A gente pega projeto online, nem sempre vem todo certinho. Então aqui à esquerda eu já sei que eu não vou poder usar a ponte retificadora, né? Eu tenho que ter 3 entradas de fio do transformador, aqui só tem 2. Então eu vou mudar a ponte retificadora para retificador de onda completa com derivação de center tap. A gente viu isso aí na aula de eletrônica analógica, né, pessoal? Aí eu tenho o capacitor aqui F4 F7, que não tem unidade, tá um negócio maluco aqui. Tem que ver quantos microfarads vai ser. Aí eu tenho o meu diodo Zener de referência. Na parte de cima eu tenho um tripode de regulagem. E na parte de baixo, um potenciômetro de ajuste. Depois eu tenho aí vários amplificadores operacionais que vão fazer a parte de feedback da minha fonte, tá? Vai fazer o controle de tensão e de corrente. Aí eu tenho um outro potenciômetro entre os flip-flops. Esse potenciômetro aí vai me dar a regulagem que eu preciso para minha fonte. E à direita eu tenho um outro tripote para fazer a regulagem de corrente, para que a minha fonte seja realmente de 0 até 5 amperes. Então, o primeiro potenciômetro à esquerda é o potenciômetro que me regula tensão. O potenciômetro à direita, ele vai regular a minha corrente. O potenciômetro de tensão
ele é calibrado com o trim-pot S7. O trim-pot de corrente, ele é calibrado com o trim-pot S6. E é claro que eu vou ter que ajustar esse esquemático para dar certo com o meu projeto, mas é bem melhor do que começar do zero, não é verdade? Na prática, certamente eu ia fazer uma simulação desse circuito. Aqui eu tenho o esquemático para referência do nosso voltímetro. Eu comentei com vocês que tem um CI que nos ajuda muito, o CI 7107 CPL, um CI da empresa ICL, e esse CI é um CI de multímetro, e ele tem saída para display de 7 segmentos. Observe aí à esquerda, eu tenho A, B, C, D, E, F, G, que são os segmentos do meu display. Então é onde eu vou fazer a conexão do display de 7 segmentos. Tem todo o circuito de apoio, esse CI precisa de uma fonte estável de 5 volts, o que é uma coisa aí que eu tenho que tomar cuidado, porque a minha fonte vai de 0 até 24, então não adianta você querer colocar o 7805 diretamente na sua saída. Quando você ajustar a sua fonte para 2 volts, o 7805 não vai fazer milagrosamente aparecer 5 volts. Então eu tenho que pensar aí como é que eu vou alimentar esse 7805 para me dar atenção para o meu voltímetro. E aqui eu tenho o meu amperímetro. Um circuito que está um pouco melhor para a gente entender, só que eu também vou ter que usar 3 displays. Eu não vou ter 10, 15 amperes de corrente. Esse circuito é legal porque ele já está calculado para 5 amperes, mas eu ainda tenho que fazer o ajuste, não vou colocar 4 displays de 7 segmentos, Mas aí já tenho os esquemas elétricos para a gente poder trabalhar e ajustar. O projeto principal da nossa fonte, que é esse aqui, eu tenho até o arquivo do Eagle, só que eu vejo que esse esquema elétrico está bem complicado, Então, é claro, nós vamos ter que arrumar tudo isso aqui e é onde a gente vai aprofundar o nosso conhecimento de esquemático. Quando chegar no layout, preciso criar componente, preciso pensar em footprint para poder fazer a minha placa. Esse projeto demora, esse projeto não é pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse projeto no Eagle, mas eu vou editar o vídeo, eu vou cortar partes do vídeo para que ele não fique tão longo. Preparar essa aula aqui vai levar dias. Então, eu vou fazer o corte do vídeo. Se vocês forem fazer um desses sozinho, é claro que você não vai fazer isso aí em 1, 2 horinhas de aula. Você vai precisar fazer isso aí também em vários dias. Mas eu vou cortar o vídeo para vocês, a menos que vocês queiram ficar assistindo o vídeo no YouTube por horas, Acho que não é o caso. Vamos lá para o Eagle começar a trabalhar. Bom, pessoal, estamos aqui no Eagle, tá? Eu já tenho meu projeto da fonte criado e o esquemático que eu falei para vocês que eu tinha pelo menos um desenho para começar, carregado. Então eu vou abrir aqui a minha fonte e eu vou observar o seguinte. Eu tenho aqui os componentes, eu apenas coloquei alguns valores mais adequados. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para mostrar o board. E eu quero saber o que ele já tem carregado que está feito corretamente no Eagle. Então eu vejo que ele já tem muita coisa pronta. Eu preciso conferir toda essa parte de layout e footprint para ver se eu posso aproveitar aquilo que ele já tem. Eu vou começar colocando um texto no meu esquemático para deixar tudo bem organizado. Revisão 1, que é o primeiro que a gente está fazendo. Vou criar mais páginas, que eu preciso páginas para o meu amperímetro e para o meu voltímetro. Então vou aqui adicionar as minhas folhas. Nós já aprendemos, Vou procurar tudo que tenha A4 para encontrar o meu componente de folha, que fica lá no Frames. Eu tenho aqui o meu A4 Lock.
Então eu vou colocar aqui um frame, vou mudar aqui para outra página e vou colocar aqui o meu outro frame. E nesses frames eu também vou colocar os meus comentários. Então, nesse aqui, vou editar. Fonte. Aqui eu vou fazer o meu voltímetro. Então, vou documentar isso aqui para eu não me perder. E nessa folha aqui eu vou colocar o meu amperímetro. Vou documentar essas coisas para a gente saber o que a gente vai fazer para cada página. Vamos lá, então, verificar os nossos componentes. Aqui eu sei que eu não posso ter uma ponte retificadora, né? Eu vou usar diodos comuns. Então, vou deletar esse componente e vou adicionar os diodos comuns para poder fazer a minha etapa de entrada. Então, vamos lá na nossa biblioteca de componente. Eu vou procurar aqui um N4004, tá? Foi a escolha aí que eu vou fazer. Tá tranquilo de usar esse componente aqui. Então eu vou ter 2 diodos aqui e eu preciso de mais um pino aqui por terra, né? Vai ter 3 fios entrando no meu transformador. Então eu vou dar uma olhada aqui o que ele está usando para esse AC-IN. Tá? Ele tem aqui pin HD 1x1, tem um footprint colocado. Eu preciso ver se esse footprint está correto com o que eu espero. Então, vou ver o package dele, né? Então, cliquei aqui e coloquei Change Package. Eu vejo que eu tenho aqui um furinho, tá? Que tem 5 milímetros, não é um fio muito grosso. Tá? Vamos observando aí o que eu estou usando no nosso esquemático, né? Então, para ver o meu componente, eu vim aqui na informação, olhei que ele tem um footprint colocado, que está na biblioteca Pinhead, e aí cliquei com o botão direito e pedi para ele me mostrar o package, tá bom? Então aí eu vi o package que ele tem associado. Eu vou colocar a ligação aqui, aonde eu vou fazer a ligação do meu NET, né? Então liguei aqui os 2 diodos. Eu estou achando um pouco ruim que não tem o grid. Então eu vou vir aqui no View Grid e vou pedir para ele colocar o Display On para mim, mostrando as linhas. Fica mais fácil de entender o que está acontecendo. E eu preciso de um outro fio para ligar no meu GND. Então eu vou copiar esse componente e vou vir aqui no meu Ctrl C, Ctrl V, colocar o componente aqui e ligar esse componente no terra, porque o meu transformador tem 3 saídas de fio. Então, esses 2 diodos vão entrar nesses capacitores, tá? Esse aqui eu coloquei 4.700 micro, é uma fonte de bastante corrente, então eu acho importante ter uma fonte grande. E esse aqui é um capacitor de filtragem de ruído. Então, eu vou dar uma olhada qual é esse componente aqui, verificar o footprint dele, né? Selecionar aqui e dar o info, tá? Ele é um componente 7,518 da biblioteca RCL, e ele também é um componente de 4.700, então eu tenho 2 capacitores de 4.700, que é muita coisa. Isso aqui eu acho que é desnecessário. Então, esse capacitor aqui, eu vejo que ele é footprint 1022. É um footprint grande. Vamos dar uma olhada no footprint desse componente aqui, olhando o package. É um capacitor bastante avantajado. Esse aqui que não tem nenhum valor, eu vejo que é um capacitor, tá? Então eu vou mudar esse footprint para o 7,516, que é um capacitor menor,
eu vou colocar um capacitor aqui auxiliar para fazer a filtragem com um valor menor. Eu vou vir aqui em Value e vou colocar o valor desse componente, que não vai ser 4.700 por 50 volts. Esse capacitor aqui, eu quero que seja 450 microfarads. E vou movimentar o meu texto. Observe, dá uma olhada. Ficou em cima um do outro, tá vendo? Então isso aqui não dá certo. Eu vou selecionar aqui e mover o meu componente para que eu possa pegar o texto e colocar ele no lugar correto. Não tem espaço. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mover o componente para baixo. Olha lá, estou clicando no fio e arrastando e estou movimentando o meu capacitor, que vai movimentar o nome com ele. E aí eu preciso selecionar apenas o nome e deixar aqui a minha indicação. Então eu vou ter 24 mais 24, valor de pico aí vezes raiz de 2, vai estar tranquilo, né? Minha fonte vai ter um sinal sem filtragem, aí perto de 30 volts, eu tenho uma margem aí de segurança e está tudo bem. Aqui eu tenho um trimpote que não está ligado a nada, eu não acho isso uma boa coisa, então eu vou permitir que esse trimpote esteja ligado aí junto com outro componente. Aqui nesse ponto aqui, vou unir as duas nets, né? É o que eu quero fazer, eu quero conectar essa net com esse outro trimpote. Aqui eu tenho um diodo Zener de 3,3, tá? Então vou clicar aqui no componente e selecionar Info. Eu vejo que ele é um footprint DO35C10, que eu não conheço. Então eu vou ter que abrir aqui para olhar se ele é um componente que não é SMD, né? Nós não queremos componente SMD, parece correto. E aí depois eu tenho que comprar um diodo Zener de 3,3. Então eu vou fazer um ajuste no nome desse componente, né? No nome é D2, eu vou fazer um ajuste no valor desse componente, clicando aqui em Value e selecionando esse valor para mudar. Eu tenho uma mensagem dizendo que o diodo D2 não tem um valor definido, mas eu quero mudar ele de qualquer forma. Tem aí alguma coisa na biblioteca que não está boa, mas eu vou usar a biblioteca do Eagle mesmo, vou usar o BZX 3,3, que é o mais comum que a gente tem aqui. Então observe que eu acabo verificando todos os meus componentes para ver se ele está adequado. Vamos ver esse resistor aqui. É o footprint 0207, um resistor bem pequeno. Se eu clicar aqui em Package, eu vejo que é um componente apenas com 10 mils. Então eu vou mudar ele para o 0207 12, porque eu quero ter mais espaço para colocar um resistor de tamanho maior. Como é que eu sei o tamanho desse componente aqui? Olhando o grid lá no layout. Tá? Então observe mais uma coisa na relação de esquemático. Eu posso vir aqui e ajustar o esquemático para que o meu footprint já fique arrumado na hora que eu fazer o meu layout. Então eu vou adotar o 0207/12 para todos os resistores. Então eu vou aproveitar e já vou conferir todos os meus resistores. 0207/12, 0207/12, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Se eu olhar lá no layout, a gente ainda não tem o layout feito, mas eu posso olhar aqui no layout que ele efetivamente está colocando um resistor um pouco maior que o meu diodo, que é justamente o que eu quero. Não quero aquele resistor tão pequeno assim. Então eu estou modificando os resistores para que ele tenha um tamanho um pouco maior. Olhe a diferença entre o resistor de 22K e o resistor de 10K. Então, efetivamente, está dando certo. Vou lá no meu esquemático e continuo com os meus ajustes de footprint, clicando com o botão direito e clicando em Package. Esse aqui já está com 12. Vou usar o mesmo comando aqui
já está com 12. Esse resistor aqui eu ainda não ajustei, preciso colocar para 12, um pouquinho maior, vai facilitar o nosso layout, né? Vai permitir que a gente use componentes com mais tranquilidade. Então eu terminei de conferir todos os meus resistores, agora eu preciso verificar esse CI. Esse CI é dividido em várias partes, né? Olha que interessante. É o LM324. O que é o CI LM324? Vamos aprender esse tópico novo do nosso layout. Se eu abrir aqui o meu navegador e procurar o LM324, eu procuro o meu componente, eu vejo que ele é um CI integrado grande, com vários pinos. E o que eu tenho dentro desse LM324? Tá? Eu tenho dentro do meu LM324 4 amplificadores operacionais. Quando eu vou usar um CI que tem várias partes dentro desse CI, o Eagle adota as letras. Então, esse aqui é a parte A do meu CI 1, a parte B do meu CI 1, a parte C do meu CI. Então, se eu venho aqui na minha biblioteca e procuro o LM324, eu vou ver que eu tenho aqui o desenho de um componente, vou aumentar um pouco a tela para ficar mais fácil para vocês enxergarem, que tem 4 partes. Então, é um CI com 4 partes para eu poder usar. E eu observo que eu não tenho footprint associado na biblioteca do Eagle. Se eu vou fazer um sistema desse e eu não copiei o meu esquemático, isso aqui não vem com footprint. Eu preciso associar um footprint para isso aqui. Então eu vou ver se isso foi feito corretamente. Vou clicar aqui no meu componente e vou vir aqui em Package. Aí eu vejo que ele tem um package de UD 14 e tem a opção de SMD. Não quero usar o SMD, eu quero usar a opção de parte comum. Então eu tenho aqui o CI colocado já com o seu footprint e cada amplificador operacional vai ter a sua parte. A parte A, 1, 2, 3. A parte B, 5, 6, 7. A parte C, 8, 9, 10. E a parte D, 12, 13, 14. Então é assim que o meu CI está feito no meu esquemático. Nós não tínhamos visto ainda um CI que era dividido em 4 partes. A mesma coisa acontece com portas lógicas. Se eu pegar um CI de porta END, eu tenho 4 portas ENDs dentro de um CI. Aí eu vou ter a parte A, parte B, parte C e parte D. Terminei de conferir os nossos amplificadores operacionais. Eu tenho um LED aqui que eu ainda preciso conferir. Esse LED aqui não está previsto na minha caixinha da fonte. Então, se eu colocar esse LED aqui, eu vou precisar de mais um furo na minha caixinha da fonte, né? Não tinha feito isso lá no Photoshop, mas aí eu tenho que fazer mais um furo lá para colocar um indicador de CC, né? Curto de corrente, né? Quando eu sobrecarregar a minha fonte. Vou selecionar o meu componente e vou dar info. Tá? Então é um LED de 3 milímetros, o valor dele é CC/hot. Vou usar apenas CC, porque eu quero que esse componente represente o meu curto de corrente. Vou clicar com o botão direito e vou ver qual que é o package desse CI. Então eu tenho o meu package correto na biblioteca LED 3 milímetros, mas eu acho ele muito pequeno, eu vou trocar ele para LED de 5 milímetros. Eu acho melhor ter um LED um pouco maior, é mais fácil para a gente trabalhar. Vou dar OK e vou mudar esse componente para LED de 5 milímetros. Aqui eu tenho um resistor de 1 ohm com 5 watts, né, um resistor grande, e eu quero ver se o footprint desse resistor é mesmo um resistor grande. Vou clicar aqui em Package e eu observo que eu tenho um resistor que usa o KH206. Aqui eu tenho a escala de 10 milímetros e eu vejo que esse transistor ele tem mais do que 10 milímetros
e é um resistor aí adequado para 4 watts, então ele está dentro do que eu tenho, né? O componente de 4 watts e 5 watts, ele vai ter o mesmo footprint, ele só é um pouquinho mais gordinho, né? Então esse footprint também está correto. E agora os meus trimpotes, né? Eu tenho o trimpote P4. Vamos dar uma olhada como é que esses componentes estão aqui. Para ficar deitado na minha placa, né? Eu tenho que comprar especificamente esse tipo de trimpote. E aí eu posso ajustar o meio dele com uma chave de fenda. Nem sempre eu vou achar esse trimpote para comprar. Se eu não achar, eu preciso trocar esse trimpote para outros modelos. Olha lá, eu tenho vários modelos de trimpote aqui. Qual é o modelo de trimpote que eu vou usar? Eu vou usar o modelo de trimpote que eu consegui comprar, né? Então eu vou colocar o trimpote L15, que ele tem um pouco mais de espaço aqui. É mais fácil da gente encontrar para comprar no Brasil, embora ele seja um pouco maior, ele é um trimpote um pouco mais fácil da gente encontrar. Se fosse um projeto real e a gente fosse montar essa placa, eu tenho que ver o que eu consigo comprar, porque não é desenhar qualquer coisa. Então eu vou usar o trimpote LU15 aqui, vou ajustar o meu outro trimpote de controle para o L115. O meu potenciômetro, ele vai sair da minha placa e vai ser colocado numa caixinha, né? Quando eu olho esse potenciômetro, eu vejo que ele tem essa furação e todo esse desenho para sair da placa. Então, deu problema aqui, né? Isso aqui é para fazer montagem em placa, mas o meu potenciômetro não vai ter montagem em placa. Então, eu não vou conseguir usar esse tipo de potenciômetro. Aqui eu não tenho outras opções para trocar. Então eu estou com um problema aqui. Preciso encontrar um novo potenciômetro. Então o que eu vou fazer? Vou procurar aqui na minha biblioteca o que eu tenho de potenciômetro e vou verificar aqui com asterístico, pot, asterístico, o que eu tenho de potenciômetro que permite que eu coloque ele para fiação. Eu tenho aqui vários modelos, olha só, encontrei um potenciômetro 3RP 1060 que parece o nosso modelo, ele é mais curtinho, mas não é ainda isso que eu quero. Tem aqui um potenciômetro dummy que não tem nada, tenho aqui potenciômetro digital, tenho potenciômetro com múltiplas saídas, um potenciômetro que eu nem quero pensar na dificuldade para comprar isso aqui. E eu agora estou ferrado porque eu não tenho um potenciômetro do jeito que eu quero. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu não tenho aqui um potenciômetro para colocar ele na minha placa. Então, eu sei que eu tenho que criar esse símbolo. Então, eu vou minimizar o meu esquemático e vou vir aqui na minha biblioteca pessoal e vou criar um componente, Vou chamar esse componente de pote externo, mas ele não tem nenhuma coisa aqui, ele não tem nem footprint, nem símbolo, então eu preciso adicionar essas coisas, Então eu vou começar copiando um componente. Vou vir aqui no Add Device e vou importar um desses componentes. E vou escolher aquele potenciômetro que é parecido, que me ajuda a desenhar, Ele já tem valor, ele já tem footprint, é melhor que nada. Então eu vou dar OK e vou abrir esse componente aqui no meu editor de biblioteca, Então aqui eu tenho o TrimEU R9JW, mas trouxe um monte de coisa, Poluiu toda a minha biblioteca com um monte de packages. Então eu não quero essa poluição toda, eu vou deletar tudo isso aqui. Vou selecionar isso aqui, vou dar um remove. Ele falou que não pode porque está selecionado aqui numa biblioteca que já existe. Então eu vou deletar isso aqui. Não quero mais essa referência, não vou usar isso. E aí eu consigo, agora que eu apaguei a minha referência, apagar esse monte de desenho 3D, que basicamente é só um cubo, não vai me ajudar em nada. E remover tudo que eu não quero, Então eu quero esse footprint aqui,
e o resto eu vou deletar. Tá? Então, remove all. Opa, ele está falando que eu estou removendo coisa demais, né? Existem footprints aqui que eu estou usando, né? Meu com PCB, meu com PCB2, eu estou usando aqui para os meus conectores, né? Que a gente fez em outro projeto. Então, eu não posso sair apagando assim, despirocadamente. Então, eu vou apagar com mais cuidado, ainda bem que ele me avisa, né? Então, vou deletar esses pacotes aqui, vou deletar esses outros aqui, vou deixar o package que eu desejo trabalhar e vou remover os outros, né? Então, eu tenho agora o meu símbolo tepote, né? Não é o que eu quero que esse símbolo aqui seja somente pote. Então, eu vou dar um rename para ele, vou chamar ele de pote externo. Vou deletar esse aqui que ficou sobrando. E esse aqui eu também não quero esse nome. Eu vou chamar ele de pote externo. E aí, esse trim EU eu posso remover. Agora eu tenho meu pote externo com um footprint para editar e com um símbolo para eu editar. Vou começar arrumando o meu símbolo. Arrumar o símbolo faz parte do esquemático, não é, pessoal? Então aqui eu tenho meu componente, estou vendo aqui que tem 3 pinos passivos, já tem nome e tem valor, mas não tem descrição, vou colocar aqui e vou dar OK, já coloquei o meu comentário. Aí ele tem aqui esse símbolo que não é o que eu não quero esse símbolo aqui de trimpote, então vou dar um zoom aqui, selecionar e deletar isso aqui. Eu quero que isso aqui seja uma flechinha, né? É o normal. Agora, como é que eu faço uma flechinha, pessoal? Caramba, tem essa questão do grid, né? O componente já está no grid, pessoal. Então, como é que isso foi desenhado? Lembra que nós podemos mudar o grid temporariamente para poder fazer o desenho do componente? E é justamente isso que eu vou fazer. Vou vir aqui no meu grid e vou modificar ele aqui de 100 mil, né? Não quero 100 mil, eu quero 5 mil temporariamente. E aí eu vou dar um super zoom aqui para poder fazer o meu desenho, né? Aí fica melhor. Então eu vou desenhar aqui uma flechinha. Só que essa linha aqui está muito grossa, né? Ficou estranho, não está tão bonitinho. Então eu não gostei aqui desse desenho, não. Então, vou apagar isso aqui. Vou escolher a linha de novo e vou reduzir o tamanho dela. O tamanho 10 é muito, vou ver se linha 6 dá certo. Então vou clicar aqui e vou clicar aqui, fazer uma linha menor. Olha lá. Ficou um pouco estranho, né? Eu achei um pouco feio, né? Como é que a gente faz uma linha em diagonal, hein, pessoal? Cliquei aqui na minha linha. E aí? Como é que eu faço? A gente fica parado nessas coisas. Pessoal, observe sempre a sua tela. Aqui eu tenho um meter para o meu fio. Aqui eu posso fazer o fio com um meter redondo para trabalhar com sólidos. E aqui eu tenho meu wire band. Tá vendo? O que eu quero fazer com essa linha? Eu quero que essa linha seja reta. E aí eu posso clicar aqui e colocar essa flecha para onde eu quiser. Então observe como a nossa ferramenta tem recurso. Mas eu preciso sempre ficar atento, porque as coisas às vezes estão na nossa frente e a gente não consegue perceber. Eu tenho aqui o tipo de jeito que eu quero desenhar, se eu quero um ângulo que não seja 90 graus, se eu quero um ângulo de 90 graus, se eu quero a linha reta, se eu quero fazer uma curva, se eu quero fazer um freehand, né, um S ou qualquer coisa assim, então eu posso desenhar o que eu quiser. Agora eu acho que eu tenho um bom desenho de potenciômetro. Vou aqui modificar o meu grid
de novo para 100 mil, e eu tenho aqui o meu desenho, olha só. Quando a gente se pergunta como é que eles fizeram os desenhos dos componentes, é dessa forma, tá? Não tem um milagre, não tem um jeito fácil de fazer. É trabalhando bastante mesmo. Eu quero confirmar a informação desses pinos, que eu vou precisar ligar eles, né? Então aqui é o pino E, que nome estranho. Aqui eu tenho no info meu pino A. E aqui eu tenho meu pino S, que esse nome é bem confuso, né? Eu quero chamar isso aqui de pino C, porque vai ser meu pino central. Eu quero chamar isso aqui de pino A1, porque não vai fazer diferença esse pino, né? Um superior e um inferior. Eu vou clicar isso aqui e chamar isso aqui de pino A2. Então é assim que eu quero que chame o meu potenciômetro. Aqui eu sei que é o C de central, aqui eu sei que é o A1, que é o de cima, e A2, que é o de baixo. É passivo, tudo certinho, então terminei, vou salvar. Venho aqui na minha tabela de conteúdo, está aqui o meu desenho, agora eu preciso mexer no meu footprint. Então vou clicar aqui no meu pote externo, ele vai abrir o desenho do meu footprint, e eu vejo que isso aqui está esquisito, né? ESA, né? Era a nomenclatura anterior. Né? Isso aqui já não vai dar certo. E esse monte de desenho aqui, com esses números, eu não quero. Vamos editar esse componente, pessoal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui com a minha ferramenta de seleção, selecionar esses números. Eu vejo que ele está colocado no Top Documentation, né? O layer está certo, mas eu não quero isso aqui, então eu não quero essa parte de número. Esse número 3 aqui, ó, Top Place, é o layer onde ele está, no T-Place. Essa flechinha aqui também não vai fazer muito sentido para mim. Olha, ela é feita com um monte de risquinho, né? Percebe? A gente vai editando o componente, a gente vai percebendo como é que as coisas são feitas. Então isso aqui o cara teve o cuidado de fazer uma setinha preenchida, como ele não tem pintar, ele fez com um monte de linhas. Ok, pessoal? Então se um dia você quiser fazer uma flechinha e ela toda pintada, faça isso com linhas. E aqui é uma linha com um círculo e outro círculo. Né? Então eu tenho aqui o meu componente já limpo para eu fazer o meu ajuste. Agora eu vou vir aqui no Move, né? Vou selecionar os meus pads. Né? Eu vejo que eles estão espaçados de 100 mil, só que eles não estão batendo no meu grid, isso aqui eu já não gostei muito. Eu vou modificar então o meu grid de 50 mil para 25, né? Que é metade, para dar certo aqui. E eu vou mover isso aqui justamente um para baixo, para bater no meu grid de 50 mil. Aí quando eu mudo isso para 50 mil, agora eu tenho isso aqui tudo certinho. Então está espaçado de 100 mil, que é mais ou menos o pino de um CI. Aí vem a pergunta, isso é bom para você? Né? Você colocar um potenciômetro na mesma distância de um CI é suficiente? Eu acho um pouco apertado, né? Eu não quero ficar sofrendo na hora de soldar, não. Então eu ainda posso melhorar isso aqui. Então vou pegar isso aqui, não vou deixar espaçado de 100 mil. Eu vou deixar espaçado de 150. Então eu vou colocar isso aqui mais 50 mil para ter facilidade. Agora eu tenho que mexer no lado do meu símbolo, né? Então eu vou também mover o meu símbolo no meu grid para 50 mil. E agora eu acho que já está bem melhor. Só que eu ainda tenho que cuidar do nome dos meus pads. Então eu vou vir aqui no Info. Opa, cancela. Vou selecionar o meu pad. Vou vir aqui no Info. E não é S. Né? Eu quero que esse aqui seja o meu C de central. E esses aqui vão ser os meus terminais A1 e A2. Não foi assim que eu dei o nome lá no esquemático? Ó. A1, A2. E aí eu tenho o meu nome e meu valor aqui colocado já na mesma distância, facilitou a minha vida. Vou salvar. Então observe como eu modifiquei totalmente o meu componente.
a descrição dele não é dessa forma aqui. Eu vou deletar isso aqui e vou colocar a minha descrição. Né? Eu posso colocar a definição que eu quiser para facilitar a minha vida depois. E vou salvar. Eu vou vir aqui na minha tabela de conteúdo. Então agora o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui o conector que eu já tinha criado antes, o meu potenciômetro externo, o meu símbolo do potenciômetro externo e o componente para eu fazer a associação. Eu acho que eu não preciso mudar mais nada, né? Eu não sei se esse jeito de colocar o pad é bom, talvez para facilitar a soldagem, não sei. Vamos editar ele novamente. Eu acho que isso aqui é bom a gente colocar um pouco maior, né? Ele tá com que tamanho de furo, né? Não sei, eu tô achando que é melhor um que seja um pouco maior, poder colocar um fio um pouco mais robusto, né? Nem sempre eu vou achar um fio muito fininho. Eu vou clicar aqui nesse componente e vou ver as properties, né? Então aí eu vejo que ele tem esse shape long, eu prefiro que ele seja um shape round. O diâmetro dele é automático. Isso aqui está muito pequeno. Então eu quero um diâmetro maior, né? 50 mil deu menor ainda. Se eu colocar aqui 70 mil, fica maior, fica melhor para eu poder fazer esse furo um pouco maior, né? Vou colocar um furo aqui de 50, ficou muito grande, o de 50, vou pôr 40, vou aplicar. E aí eu vou colocar um diâmetro maior, eu tenho espaço mesmo, né? Aí fica um big de um pad com um furo bem robusto, né? Para facilitar a minha soldagem. E aí eu posso escolher, né? Eu quero um furo grande ou eu quero um furo pequeno. Então observe, pessoal, como eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso vir aqui em Properties, colocar Round, colocar um drill um pouco maior só do que 32, né? Vou colocar, sei lá, 40. E ele vai ajustar o tamanho automático se eu deixar no alto. Ou eu posso vir aqui, editar esse pad aqui. Eu não quero mudar, quero que ele seja long. E aí eu vou colocar 50. Vou dar OK. Tá vendo? Qual é o pad que nós vamos usar? Pessoal, é a gente que escolhe. Tá? Não tem assim um certo ou errado. Então aqui eu estou usando que padrão? Né? Eu estou usando drill de 40, diâmetro de 100. Aqui eu estou usando 50 com o round. Aqui eu estou usando o padrão que eu acho muito pequeno. Né? Então eu posso modificar isso conforme eu quiser. Posso usar 80 e 40. Vamos adotar isso aqui como padrão para esse componente. Vou vir aqui. Então eu vou colocar aqui então 80 e 40. Vou editar esse aqui. Clicar aqui em Properties. 80, 40. Ele vai ser round, né? Então eu tenho aqui o meu componente que eu terminei de editar. Vamos dar uma olhada aqui se eu estou satisfeito. Aqui parece tudo bem. Aqui, olha como o componente mudou, né? Totalmente diferente do que era antes. E aí eu vou fazer a conexão disso no meu componente principal. Então eu vou aqui adicionar o meu esquemático, né? Meu esquemático pot externo. Observa que ele já tem o seu ponto de entrada, que eu vou fazer bater bem aqui no meu grid central. Vou dar OK. E agora eu preciso colocar o meu package aqui. Vou aqui no New Local Package. Eu vou colocar justamente o meu pot externo aqui. Tá? O que ele está falando aqui com esse warning, né? O que ele está falando aqui? Eu não tenho conexões, né? Ele não está ligado em pino nenhum. Mas o meu pot externo, ele tem que ter conexões. Então eu vou aqui no Connect e o pino A1 do meu esquemático vai ligar no pino A1 do meu pad. Então vou conectar o pino A2 no pino A2 e o pino central no meu pino central. E vou dar OK. Né? Opa, ele já até marcou aqui as atribuições do meu componente. São todos pinos passivos,
com conexão. Se eu olhar aqui no meu componente, ele já aparece certinho para mim. Olha que legal. Potenciômetro externo com a flechinha que eu desenhei, com o footprint que eu quero. Aqui o package tudo certinho. Vou salvar a minha biblioteca. E vou usar lá no meu esquemático, né? É por isso que eu criei meu componente. Vou abrir meu esquemático novamente. Então, esse trimpote estranho aqui, que não é o que a gente quer, vai ser deletado. E aí eu venho aqui em adicionar parte e eu vou lá na minha biblioteca pessoal, né? Já tenho ele aqui. E olha que interessante, se eu fizer a busca por pote, que nem eu fiz da outra vez, o que ele vai listar? Que agora eu tenho um novo pote, olha só, na busca também funciona direitinho. Então não tem nenhum problema você usar isso aí em qualquer projeto. Então, eu vou colocar aqui um novo potenciômetro e aqui eu também vou adicionar um potenciômetro e colocar esse componente no lugar. E aí eu vou agora ajustar o meu name, né? Esse potenciômetro aqui não vai ser o $2, vai ser, sei lá, o P2. E esse potenciômetro aqui vai ser o meu P1. Qual que é o valor desse componente, hein, pessoal? Clicando aqui, eu vejo que o valor está marcado como pote externo. Não é isso que eu quero. Eu quero que o valor dele seja 10K. E esse aqui, ele também vai ter um potenciômetro de 10K. Ah, na vida real. Na vida real eu ia fazer a simulação, né, gente? Não ia ficar chutando 10K assim, acreditando cegamente no projeto, né? Mas aqui a gente está focando no layout. Será que isso deu certo? Eu vou dar uma olhada lá no meu PCB para ver se a coisa está funcionando. Olhando aqui no meu esquemático, eu vejo que eu tenho aquele LED de 5 milímetros que eu mudei. Eu vejo que, olha o meu potenciômetro aqui. Já mudou totalmente, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho os meus trimpotes, que são maiores, né? Também mudou totalmente. Eu tenho aqui um BC140, que é Metalcan, né? Um ruim para a gente comprar, mas tudo bem. Né? Se a gente for mudar, tem que simular com outro transistor. Aqui o meu TCGND, aqui eu tenho meu EBC, assim, o que é esse EBC aqui? Não sei, né? Mas está parecendo que está funcionando, né? Esse componente aqui de 470 micro, eu estou percebendo aqui que ele está um pouco grande, né? Um componente de 4.700 micros, ok, mas isso aqui para 470 micro, né? Tá um pouco grande, eu não gostei desse package não. Então eu vou lá para o meu esquemático, eu achei muito exagerado esse tamanho, eu vou editar esse aqui de novo, né? E vou vir aqui no package, né? Tá E7,516. Vou colocar quase metade. Vou colocar E5 8,5. Né? 470 é um pouco generoso. Vou colocar 220 micro. Né? Aí eu simularia isso aqui. Eu estou ajustando o meu esquemático. Terminei de mexer nos meus potenciômetros. Tenho aqui a minha fiação. O EBC aqui é a ligação externa do meu transistor, né? Então ele deixou um símbolo aqui que parece que está funcionando. Eu não vou fazer um símbolo aqui se já tem um que está dando certo, né? Olha lá, né? Não, olha que interessante, né? Isso aqui é simplesmente o meu símbolo aqui. Isso aqui não é um símbolo, isso aqui é um desenho. Olha como o cara é diferente, né? Ele não criou um símbolo, ele criou só um desenho, ele fez linhas. Né? Você olha, pensa que isso aqui é um componente, isso aqui não é componente nenhum. Né? Isso aqui é diferente do que eu costumo ver. A gente copia alguma coisa da internet, tem isso, né? Ó. O componente é isso aqui, né? Que é o mesmo fiozinho aqui da saída. Agora, o meu transistor aqui com esse símbolo esquisito é um símbolo que ele mesmo criou, ó. Né? Isso aqui são simplesmente linhas. Então eu vou deixar desse jeito aqui. Eu achei que tudo bem, é criativo, né?
E vou deixar isso aqui assim, porque aí eu não tenho que ficar criando componente novo, né? Componente dá trabalho de criar, as pessoas vão acostumar com isso. Só que eu acho que eu gostaria que isso aqui fosse um furo um pouco maior, né? Olhando aqui no meu board, eu vejo que é tudo o mesmo furo, né? Na verdade, o furo é grande, né? O tamanho do furo tá bom, mas para soldar um fio, eu prefiro que ele tenha mais espaço verde aqui para solda. Eu vou modificar isso também, né? Então eu vou clicar aqui nesse componente e vou ver qual que é o package que ele está usando. Ele está usando esse footprint aqui do PIN HD 1x1. Então eu quero modificar isso aí. Então eu vou fazer o quê? Vou lá no meu editor de biblioteca, né? Aí eu vejo que a library dele é o Pinhead, né? Então eu vou procurar a library Pinhead e modificar o device PIN-NHD 1x1. Minimizar e olhar lá na nossa biblioteca Pinhead, modificar isso aí. Então eu vou aqui abrir de novo a minha biblioteca pessoal, vou aqui Add Device, vou na biblioteca Pinhead, ele tem vários aqui, olha só, é popular esse aqui, né? Footprint com um desenho diferente aqui, né? Não é a mesma coisa, é o que editou a biblioteca, né? Então realmente isso aqui é para colocar aquele pininho, né? Fino. Só que eu quero um fio, eu quero uma coisa maior. Então eu vou modificar isso aqui também, né? Eu não gostei da decisão dele, eu quero mais tranquilidade para colocar o meu fio, vou editar esse componente, vou dar OK aqui. Ele já veio para minha biblioteca. Felizmente dessa vez ele não fez aquela poluição de colocar um monte de coisa, né? Então eu vou abrir aqui o meu componente e vou deletar essa associação que eu vou modificar, vou fazer tudo isso aqui de novo, ó. Associações que eu não quero mais. Então, delete, aí eu posso modificar o nome, arrumar tudo, né, do jeito que eu quero e depois reconectar. Vamos abrir aqui o meu footprint. Vamos colocar ele de Wire. Wire 1, será que é melhor? A gente escolhe, né? É o nosso componente. Wire 1 também. Olha, ele deixou modificar. Aqui também vou modificar. Agora eu vou editar esse símbolo aqui, né? Eu até gostei da decisão que o moço fez, né? Ele tirou o quadrado aqui, né? Deixou mais limpo. Eu vou seguir a mesma linha. Aqui eu tenho um pino curto, bem colocado no grid. Vou colocar aqui fiação externa na descrição. Eu vou ver aqui a informação do meu pino, né? Como é que está chamando esse pino aqui. Está chamando 1. Já terminei de editar o meu símbolo, vou salvar. Esse 3D Package não tem mais sentido, né? Não é isso que eu quero fazer, isso que não tem mais. Agora eu vou editar meu footprint. Aqui já tenho o parâmetro de name e o parâmetro value. Aqui eu tenho um negócio hexagonal que eu não gostei muito, né? Eu prefiro que ele seja quadradinho, né? Faz mais sentido. Vou deletar tudo isso aqui. Vou vir aqui no meu retângulo. Vou ver se eu estou no top place. E ele está desenhando o meu retângulo pintado. Não é isso que eu quero. Lembra, pessoal? Comentei isso na aula com vocês. Agora sim, estou fazendo a minha linha quadradinha. Eu acho que fica mais bonitinho na hora de fazer o layout, mais fácil da gente colocar. E vou arrumar meu pad, né? Vou selecionar aqui o meu pad. Top Documentation. O que é isso aqui que ele tem no Top Documentation? Isso aqui não é um pad, né? Ele deixou aqui alguma coisa de documentação. Eu não vou querer esses layers de documentação, não. O meu número 1 aqui, eu quero apagar isso aqui. Só que ele está em cima do meu pad, né? Vou movimentar o pad para o lado e vou deletar isso aqui. Agora eu acho que está melhor, né? Aí ele já está mostrando, né? Octagon, tudo certinho. Eu posso vir aqui nas properties mudar. Ou posso vir aqui, né? Então eu não quero nada octagonal. Eu gosto do tradicional.
O retângulo comum, tamanho de 40, é o tamanho que a gente usou da outra vez. Só que era 80, né, o tamanho do cobre para a gente trabalhar. Então, clicando aqui, eu não quero isso como alto, eu quero isso como 80. Fica esse pad grande para eu ter facilidade na hora de colocar o meu fio. Então, eu já tenho isso aqui colocado como nome Wire 1. Vou vir aqui e vou criar o meu componente Wire. Então, agora que eu já tenho meu símbolo colocado, não é mais um pin header, agora é conexão de fio, local package, wire 1 e a conexão dele, o pino wire 1 liga no pad, vou dar connect e vou dar ok aqui. Então eu fiz a minha conexão, já está certinho, vou salvar, vou vir aqui na minha tabela, vou ver como é que está meu wire 1, eu tenho aqui meu wire 1 ligado no símbolo novo que eu mandei fazer, porque eu queria uma ligação melhor para a saída de fio, Vamos abrir lá o nosso esquemático e vamos trocar, Vou deletar esses negócios todos aqui. Estou colocando, Então, mas eu posso procurar aqui facilmente. Eu tenho aqui, olha lá, meu wire 1 já está pronto. Vou dar OK. Vou rotacionar e vou colocar aqui. Ele colocou uma coisa errada aqui, eu acho que eu não quero não, porque vai ficar me dando trabalho toda hora que eu usar esse componente. Está colocando JP, não quero esse JP não, então eu vou deletar isso aqui, eu vou fazer um ajuste lá, porque eu quero que chame W, eu quero que chame W de fio mesmo, Então eu vou editar minha biblioteca de novo, O que a gente não pode ter? Não pode ter preguiça, pessoal? Ele tem aqui, prefix, tá? Já é uma coisa que eu tinha esquecido de fazer. Eu não quero que esse prefixo seja JP. Eu vou mudar o prefixo para W. Tá vendo? Eu quero que ele já coloque automaticamente meu valor W. Vamos agora ver o que acontece lá na nossa biblioteca com essa mudança. Se eu colocar aqui o componente pessoal, colocar aqui o meu wire, eu vejo que quando eu coloco ele aqui, ele já chamou de W1, esse aqui é o meu pino 1, só que ele ainda colocou o meu símbolo wire 1 aqui, tá? Que eu não queria que ele colocasse, então isso aqui não deu certo não. Eu vou apagar isso aqui de novo e deveria ter funcionado, mas não funcionou, Deveria, mas não funcionou. Então você vai lá e arruma a sua biblioteca de novo. Eu fiz uns cortes, fiz umas edições nesse vídeo, mas pessoal, isso aqui foi toda hora. Arruma, faz de novo, gasta tempo, não é uma coisa que você vai fazer em 2 minutinhos, não. Tá? Vamos lá diminuir o nosso esquemático, vamos abrir a nossa biblioteca, vamos abrir o nosso símbolo. Vou tirar esse value aqui que realmente não tem value, só tem o nome. Vamos lá no nosso footprint. Vamos tirar o value que não tem value, Vou salvar isso aqui. De novo, fechar. E vamos ver se agora o meu esquemático deu certo. Vou colocar de novo aqui na biblioteca pessoal o meu wire 1. Opa, agora parece que já não aparece nada aqui. Virando aqui, olha lá, eu tenho só meu componente wire 1, wire 2, wire 3, e aí eu posso mudar isso conforme eu quiser, No caso, eu não vou querer que seja wire 1, não é verdade? Como é que era aí que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Eu vou pegar o name disso aqui e vou ajustar o name disso aqui para coletor. Aqui eu vou ajustar o nome dele para base. E aqui eu vou ajustar o nome dele para emissor. E ainda vou caprichar aqui e modificar essa letra para ficar perto do
para ficar perto do pino desse desenho aqui que tem, né? Não fica tão perfeito assim, mas eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Se alguém olhar o desenho, né, vai falar, poxa, a pessoa tomou um pouco de cuidado aí para ver que aqui é o coletor, a base, o emissor, né? E vou trocar todos os outros fios. Vou deletar aqui, vou deletar aqui, vou deletar aqui. Então adicione parte, o fio que eu acabei de criar. W4 e W5. Colocar uns nomes um pouco melhor, né? Porque como eu vou fazer a conexão de fio, eu acho que vai valer a pena a gente chamar isso aqui de um nome mais significativo. AC1. Então aqui é o sinal menos. E aqui o meu sinal mais. Então eu tenho AC1, AC2 entrando aqui. Na mesma linha bonitinho, AC1, AC2. Aqui o meu comum, onde eu ligo o meu transformador. Aí aqui eu tenho a minha saída positiva e negativa. E eu acho que esse esquemático aqui já está de bom tamanho. Terminei de fazer o meu esquemático principal. Será que ele vai precisar de ajuste? Será que vocês percebem alguma coisa que eu vou ter que ajustar nisso aqui? Pessoal, eu vou ter que ligar o meu amperímetro em série, né? Então eu não vou poder sair com o fio direto aqui, né? Vai ter que ter aqui a entrada do amperímetro. Então eu vou precisar depois mexer nesse esquemático. Mas agora eu posso fazer o desenho do meu voltímetro e fazer o desenho do meu amperímetro. Essa aula vai ser longa, né? Vamos cortar um pouco esse vídeo aí para a gente não ficar se matando aqui para vocês assistirem horas e horas de vídeo. Mas observem quantas coisas diferentes a gente usou